aí, seres humanos, beleza? Eu sou o Wallace Marques e esse é o canal Diário de Musa. E aí, seres humaninhos, beleza? Gente, olha só, eu tava olhando meus arquivos e aí eu achei algumas ideias de vídeo que eu tinha escrito há um tempo atrás e eu notei do barrinho do microfone. Hoje eu tô chique, tá vendo, gente? Eu tô com retorno, eu tô ouvindo minha voz pra ter certeza que tá dando certo. E eu percebi que teve um vídeo que eu tive uma ideia um tempo atrás e eu não fiz. E eu fiquei tipo assim, gente, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz esse vídeo? E aí agora eu estou fazendo. Tudo bem, um pouco atrasado, mas vamos lá. Que é falando um pouco de como foi estudar na universidade. Ai, tá aparecendo pra vocês? Eu tenho que olhar aqui na tela, gente. Mas pra cá. Como foi estudar na Universidade do Porto? E aqui eu vou mostrar tudo, gente. Vou mostrar o que eu ganhei, porque eu tô com a minha garrafa aqui também. Eu acho que o meu lápis não tá aqui, porque eu ganhei a garrafa, a ecobag e um lápis, mas ele não tá aqui. Eu vou abrir pra vocês o meu histórico. Ai, meu Deus. Derrubar as coisas aqui. Cadê o meu histórico? Cadê o meu histórico? Ah, tá aqui. Gente, vamos começar falando como é que foi estudar na Universidade do Porto. Eu fiz um vídeo falando como foi morar na cidade de Porto. E eu não vou dar dica de onde eu fiquei, até porque eu nem recomendo que vocês fiquem na mesma residência que eu. Sério, me decepcionou muito. Então eu vou falar só da universidade. Eu estudei na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que fica na cidade do Porto, óbvio. Eu fiz as seguintes disciplinas, eu vou ler aqui pra vocês. Eu fiz Correntes Atuais da Sociologia. O quê? Eu fiz Correntes Atuais da Sociologia 1, História da Grécia Antiga, Métodos de Investigação em Arqueologia, Sociologia Geral e Sociologia das Religiões. Foi necessário legendar o vídeo em virtude do idiota que está em tela. Sociologia das Religiões é a última disciplina. A única disciplina que eu não vou falar aqui, gente, vai ser sobre métodos de investigação em arqueologia. Eu até postei um vídeo aqui de eu fazendo um trabalho, mas o motivo que eu não vou falar dessa disciplina, além do fato de eu ter reprovado nela, né? Vou mostrar, eu tirei 8 nela, e lá a média tinha que ser 10. A professora ela foi extremamente, assim, pelo menos eu senti dessa forma, extremamente xenofóbica, desnecessária. Ela tratava a gente assim muito rude, muito mal, então eu prefiro não falar dessa matéria, porque eu não quero falar de coisa ruim, eu quero falar de coisa boa. Porque a Universidade do Porto, ela não é ruim. Não, claro que ela não é, né? Até porque ela tem entre as melhores do mundo, mas assim, eu digo no sentido de que a experiência de estudar lá é muito boa. É muito gostoso, a universidade é muito linda. Eu fiz muito story lá, principalmente porque quando eu ia pra sala, eu passava pela escada e aí tinha a janela que era aberta e dava pra ver o litoral, o porto mesmo. E aí eu parava ali, né, tipo uns 20, 30 minutos antes de ir pra sala, antes da aula, né, no caso. E eu ficava olhando e pensando, cara, que lugar bonito. Nossa, muito top, eu tô aqui, eu quero ficar aqui. Porque a universidade, gente, a Universidade de Letras do Porto, ela é muito linda. E o que eu mais gostei, assim, é que a universidade constantemente faz projeto de visitação a museus, a centros históricos pela cidade. Então a universidade marca esses lugares, né, reserva um tour exclusivo para os alunos, e você vai e aí você conhece outros alunos de outros países, do seu país mesmo, que moram em outros estados, e que moram no seu estado também, né? Às vezes você não conhecia a pessoa, você conhece lá. E era muito incrível, gente. Eu conheci muitos lugares, inclusive teve vídeos que eu postei aqui no canal de lugares que eu visitei, mas na verdade eu estava no tour. E aí eu fui filmando e mostrei pra vocês, só que eu não podia mostrar as pessoas, né? Não tenho autorização de imagem dos outros. E então eu evitei ao máximo postar com a imagem de alguém. Eu cortei muita coisa.
E vamos falar sobre cada disciplina e eu vou começar falando sobre História da Grécia Antiga, porque essa disciplina eu trouxe um livro de lá de Portugal por causa dessa disciplina. Gente, inclusive ele vai ficar como recomendação literária para vocês, vale muito a pena, que é esse daqui. Assim, deixa eu já contextualizar. Foi muito difícil conseguir achar esse livro. Sério, foi muito complicado, porque esse livro, ele parece que ele tá fora de edição, não tá mais sendo publicado. E ele é um livro muito bom, gente, sobre a história da Grécia Antiga, com várias citações, e ele é bem organizado, bem estruturado. Eu vou mostrar pra vocês. É porque eu abri aqui, eu vi meio que uma amassadinho, ou rasgado. 2000 anos depois. Esse livro aqui da história das Grécias Antigas. Passei nessa matéria, graças a Deus. Não foi fácil, porque essa foi uma matéria bem de decoreba. Porque, assim, é história. História não tem pra onde fugir, é decoreba. Você tem que gravar mesmo, não é aprender, não é uma fórmula que você vai aprender e vai executar ela de várias vezes. É isso, é decoreba. Decoreba, não tem o que fazer. E é muito maravilhoso. Gente, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do livro. Ele é muito bem organizadinho, porque ele tem as citações. Deixa eu voltar aqui. Ó, ele tem a citação e a explicação. Então ele vai citando, vai explicando qual o contexto histórico daquilo, quem disse aquilo, quem fez o quê. Então ele vai explicando tudo isso e ele mescla também de vez em quando com os métodos gregos, né? Que uma era explicada aquelas coisas, aquela situação, as decisões eram tomadas. Então assim, esse livro pra mim é meu xodózinho agora. Eu tenho já as minhas marcações meio rasurado, que já tá marcado. Porque esse aqui é meu bebezinho que eu trouxe de Portugal, sinceramente. Das matérias que eu fiz, História da Grécia Antiga e Sociologia das Religiões foram as minhas matérias favoritas. Só que Sociologia das Religiões eu não comprei nenhum livro ainda, porque eles estão no meu carrinho. E eu vou comprar, porque tiveram uns muito bons. Eu trouxe um resumo da matéria que mandaram pra gente, que eu achei maravilhoso, me ajudou muito na prova. E assim, eu amei ter feito essa disciplina, inclusive correndo atuais da Sociologia, que o meu trabalho eu falei sobre moda, falei sobre o desfile da Vava, eu não vou lembrar agora a pronúncia, mas falei sobre o desfile, falei sobre uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, porque eu caí na cultura de massa, escola Frankfurt, e aí eu falei uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é sobre o Papai Noel, que eles adoram o Papai Noel da Coca-Cola. Os alunos adoram quando eu conto essa história. E aí eu falei, cara, eu preciso contar essa história que eu contei, o professor ficou tipo assim. E eu, ai meu Deus, ele gostou, ai é isso. E resultou numa nota boa. Voltei pro Brasil, consegui aproveitar essa matéria e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, deu tudo certo, foi muito maravilhoso. Realmente, assim, eu deslumbrei com a Universidade do Porto. Gente, enquanto eu tô falando, eu peguei alguns stories que eu fiz na época, parece que faz muitos anos, e vai aparecendo aí na tela de vez em quando pra eu mostrar pra vocês algumas coisas, enquanto eu vou falando aqui sobre a universidade. Sobre as pessoas na universidade, os alunos, falando dos alunos. Não sofri nenhum tipo de preconceito por parte dos alunos, né? O único caso que eu tive foi com essa professora específica, mas com os alunos não tive esse problema. Se fizeram, se falaram pelas minhas costas e eu não percebi. Teve uma vez, mas assim, não foi preconceito, foi coisa de veterano zoando com calouro. Que tinha uns veteranos lá que a gente chamava eles de. A gente falava que eles se vestiam com nem os Harry Potter. O uniforme deles era muito parecido com as roupas do Harry Potter. E aí tinham 3 assim parados no corredor. E aí uma coisa que me falaram muito é que, não no contexto da universidade, mas no contexto de Portugal, se você abaixar a cabeça para os portugueses,
aí que eles vão montar nas suas costas mesmo. Então não abaixe a cabeça. Se falou, você estufa o peito, vai. Então não fica nessa de não, fala, não gostei, não quero, não te dou essa liberdade. Não, então assim, fala mesmo. E foi o que aconteceu. Eu tava no corredor, eles 3 estavam assim, tampando o corredor, porque o corredor é pequeno. Um tava sentado no chão, os outros 2 estavam em pé. Não, minto. Um tava sentado no chão com a perna esticada assim, o outro tava em pé encostado, o outro tava meio que abaixado assim, escorado na parede. Então tinha um em pé desse lado, 2 sentados desse lado, sendo que um tava com a perna esticada no corredor. Aí eu vim assim, né, eu vim andando, aí o que tava em pé parou na minha frente. Aí eu falei bem assim, dá licença. Aí ele olhou pros outros 2 e eles começaram a rir, né, bem aquela cena de filme americano. Começaram a rir. Aí eu já não pedi licença, eu falei, sai da minha frente. Quê? E eles continuaram rindo. E aí foi a hora que eu dei um empurrão nesse que tava em pé, saí andando e pisei na capa do outro que tava sentado no chão. Não fizeram nada, ficaram só me olhando. E aí eu segui meu caminho, não fizeram nada, ficaram só me olhando, como eu falei. É não baixar a cabeça. Claro que assim, gente, eu admito que eu exagerei um pouquinho, eu não precisava ter empurrado o guri, né? Eu podia ter resolvido de outra forma. Mas ali eu tava tão estressado, minha cabeça tava tão quente, gente, eu tava com tanta coisa na cabeça. E aí eu acabei fazendo isso, mas assim, o ponto é não baixar a cabeça. Mas em relação ao preconceito no contexto geral, eu não passei por isso, além do caso dessa professora, claro. Nos outros casos, eu não andei em Portugal tranquilo, os portugueses que eu falava na rua me tratavam aceitavelmente dentro do padrão cultural dele. Os poucos, assim, momentos de ignorância que eu tive não foi nem com portugueses, foi com brasileiros que estavam lá há mais tempo. Inclusive tem uma que eu conto muito, que eu fui no mercado e eu tinha um rapaz assim parado na porta do mercado. E assim, gente, por experiência aqui do Brasil, eu sempre pergunto pra pessoa, você trabalha aqui? A pessoa pode estar uniformizada. Eu vou perguntar. A não ser que seja um uniforme muito óbvio, né? Mas assim, se for tipo um uniforme que é só uma camisa preta ou uma logo pequenininha, eu vou perguntar. E aí era mais ou menos um uniforme desse tipo. Eu perguntei, você trabalha aqui? E ele tava de crachá, só que o crachá dele tava pra dentro do bolso. E aí ele puxou o crachá assim e falou assim, não tá vendo o crachá? Aí ele viu que eu fiquei desconfortável, né? Porque ele falou com mais ignorância, é claro. Ele viu que eu fiquei desconfortável. E aí ele fez uma brincadeira. Eu sou aqui, cara crachá, que esse outro Zorra Total vai lembrar. Eu tenho que estar lá só nos cara crachá. Disso. E aí eu dei aquela risadinha meio que... Aí ele falou assim, eu trabalho. Eu fui lá, perguntei o que eu tava precisando e fui. Mas voltando à questão da universidade. Eu amei esse estudo que eles faziam pela cidade com a gente. Eu acho que assim, todas as universidades do mundo deveriam atribuir isso. Eu juro, se tivesse mais essas visitações nos museus, nos pontos históricos, nos tours pela cidade, nossa, ia ajudar muito, ia fazer muita diferença na vida dos estudantes. Uma coisa que eu gostei muito lá é que as aulas teóricas, bom, pelo menos pra mim, tá, gente? Porque eu fiquei sabendo que tinham professores que faziam diferente, então eu não posso falar que é um contexto geral. As aulas teóricas eram opcionais, então você ia se você quisesse, né? Se você quisesse ficar estudando você mesmo, na biblioteca, lendo, na sua casa, onde fosse, fica à vontade. Você não precisava ir para as aulas teóricas, mas para as aulas práticas você tinha que ir, porque tinha aula prática, aula teórica e aula prática. E nas práticas você era obrigatório. E a maioria das aulas práticas era logo em seguida da aula teórica. Então, tipo assim, era 1h30. Isso mesmo. Era 1h30 de aula. Não, minto, era 3 horas de aula. Sendo 1h30 teórica, 1h30 prática.
Às vezes elas eram seguidas, às vezes não eram seguidas. Era tipo, era uma de manhã e a outra só tarde, pra você ter aquele descanso, né? Então, como que fazia? As teóricas, quando era junto assim, as primeiras horas da aula você não precisava ir. Você ia nas segundas horas das aulas, segundas horas da aula. E aí muita gente chegava depois, as salas ficavam vazias. Dos meus professores específicos, as salas quase nunca ficavam vazias, porque eles explicavam tão bem, o conteúdo era tão bem desenvolvido, a forma como eles faziam era tão legal, que os alunos iam bastante para a aula. E aí você consegue medir a qualidade da aula do professor de acordo com o número de alunos que tem em sala. Isso eu achei muito legal. Claro que assim, gente, isso aqui não é uma coisa exata, é só uma observaçãozinha que eu fiz. E mais uma vez, você como aluno é de graça! E a maioria dos museus, dos lugares pela cidade é gratuito. E quando você viaja pela Europa, isso eu achei muito legal. Você é estudante da União Europeia. Ah, mas eu sou brasileiro, eu sou de intercâmbio. Independente. Você é estudante da União Europeia. Então a maioria dos museus que eu fui pela Europa, ou eu não paguei para entrar, ou eu paguei um preço muito barato, tipo, um desconto. Teve um na Itália que eu paguei 2 euros pra entrar. Eu achei muito top. Eu fiquei tipo, cara, que incrível! E eu amei esses benefícios que eles têm dessa união, da União Europeia e tudo mais. Mas focando na Universidade do Porto, eu achei assim, lindo, 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 lindo. Eles são bem organizados, os professores são bem estruturados, as matérias são muito bem, tipo assim, antes de começar as aulas já fica tudo lá para você, bem organizado, para você ver, para você se organizar nas leituras, nos textos, nos trabalhos. Os professores deixam claro. Você pode marcar aulas de reforço com eles em contraturnos. Eu achei isso incrível. Não é toda universidade, não é todos os professores, na verdade, que dão essa disponibilidade. Aqui no Brasil não, tá, gente? Aqui tem professor que faz, não tô dizendo que não tem. Mas não vejo isso como obrigação. Lá, pelo menos todos os professores que eu conheci faziam. Não tinha um que não fazia. Eu achei isso muito incrível. Assim, eu amei estudar na Universidade do Porto, eu realmente recomendo muito. Eu não vou falar o nome da professora que foi xenofóbica e foi preconceituosa, porque eu não tô afim aqui de falar coisa ruim. Eu até escrevi no meu blog, mas também tirei o nome dela lá. O único lugar que eu mandei o nome dela foi no relatório final. No relatório final eu botei o nome dela, porque ela ia ler, porque as universidades iam ler, tanto o do Porto quanto aqui do Brasil. Então eu tinha que colocar o nome, não tinha problema. E eu fui bem específico, elogiei as pessoas que eu tinha que elogiar, agradeci por e-mail, porque realmente foi uma experiência muito incrível e eu amei. E eu recomendo muito a todos que puderem. Inclusive, a Universidade do Porto, ela faz seletivas independentes, tá? Então você não precisa estar vinculado a uma universidade aqui do Brasil para se matricular lá. Você pode fazer a aplicação sem estar na universidade nenhuma, aplicar direto lá. Não tem problema nenhum. Inclusive tinha muito brasileiro na minha turma que tinham feito isso, né? Tinha os alunos de intercâmbio e tinha os brasileiros que eram de lá mesmo. Que eram de lá assim, estavam lá, tinham aplicado a nota para lá e estavam estudando lá e tá tudo certo. Então eu super recomendo, eu amei a Universidade do Porto. E esse vídeo eu já tava devendo há um tempo para dar esse feedback maneiro para vocês. Aí eu recebi meu histórico, vou mostrar para vocês. O histórico a gente recebe ele depois. O meu chegou bem atrasadinho. Inclusive eu e mais 2 amigas daqui do Mato Grosso, a gente surtou porque eles demoraram para mandar nosso histórico. A gente precisa abrir processo para aproveitamento de matéria ou para inclusão de matéria. Então a gente ficou tipo assim, pelo amor de Deus, manda logo esse histórico, manda logo isso, pelo amor de Deus. E realmente quando chegou meu histórico eu olhei assim e falei, caramba, não acredito, eu passei em praticamente todas as matérias, só reprovei uma, que foi essa, método de investigação em arqueologia. E eu amei. Lá eles têm uma prática que eu achei bem legal, que inclusive eu vou incorporar aqui no Brasil é opcional. Lá é obrigatório, aqui é opcional. Nos trabalhos você tem que colocar os resumos em inglês, você tem que escrever em inglês também, então eu amei isso. Principalmente nas pesquisas de campo, porque eu amei porque serviu para praticar inglês, gente. Serviu para praticar o meu inglês.
pra ver se a minha escrita tava boa, se realmente eu tava ali no nível que eu acredito que eu estou. E realmente eu mandei bem. Estou feliz por isso. Amei fazer pesquisa de campo, gente. Foi a primeira vez que eu fiz pesquisa de campo. Eu falo, eu tô quase me formando na Universidade Federal de Mato Grosso e eu nunca tinha feito pesquisa de campo. A primeira vez que eu fiz pesquisa de campo mesmo, um laudo sociológico, um relatório, tudo, foi lá. E eu amei fazer. Eu achei muito incrível, eu acho que fez muita falta aqui. E eu acho que isso complementou muito a minha formação. Muita minha formação. E muito possivelmente outras universidades do Brasil, mas focando no curso de Ciências Sociais, também não fazem essa prática e faz uma diferença muito grande. Eu, pelo menos, senti essa diferença. Por isso que eu digo que o intercâmbio valeu muito a pena. Foi caro, foi, não vou mentir pra vocês, doeu no bolso, mas valeu a pena. E eu vou ficando por aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre os custos de tudo e realmente eu vou falar os valores pra você. Eu ainda não tive tempo de organizar os custos tudinho pra eu poder trazer aqui dados verídicos, né, pra não ficar inventando vozes da minha cabeça. Mas assim que eu me organizar, eu faço esse vídeo e libero pra vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Por favor, gente, se inscreve no canal, curte esse vídeo, por favor. Porque assim, eu tô tendo bastante visualizações e eu tô muito feliz com isso. Mas as pessoas não estão curtindo os vídeos e não estão se inscrevendo no canal. Então, por favor, curte e se inscreve. E até o próximo vídeo. Valeu,